Meu nome é Ramon Silva Junqueira e vou falar hoje sobre o AVC isquêmico. O AVC ele pode ser tanto isquêmico como hemorrágico. Ele tem quando ocorre o AVC isquêmico, é uma isquemia que ocorre em um vaso que leva sangue para o cérebro. Esse sangue deixa de chegar no cérebro e gera uma área de necrose, uma área de isquemia, que é uma lesão cerebral. E o AVC hemorrágico é quando esse é um vaso no cérebro que geralmente por causa de pressão alta, né, da hipertensão arterial, gera lá uma ruptura desse vaso e faz um AVC hemorrágico, faz uma hemorragia e também acaba que quando faz essa hemorragia gera uma isquemia também ao redor dessa lesão, tá? O que a gente tem que saber sobre o AVC isquêmico, né? Primeiro, os primeiros sinais e sintomas, que são muito importantes. Existe uma regrinha interessante que é uma propaganda do SAMU, que é ver se o paciente tem, é uma regra para decorar, né? SAMU. E se você tem S de sorriso, se o paciente tem desvio da rima labial, alguma alteração da face. A de abraço, se o paciente não conseguir mexer um braço, uma perna, uma coisa, uma alteração motora, tá? M, que é de falar, né? Então, se o paciente conseguir música, né? Se o paciente conseguir falar, se conseguir se comunicar. E aí, se você tiver um desses sintomas, que é de urgência, urgentemente você liga para o SAMU e leva o paciente leva seu familiar, etc., para o lugar mais próximo, tá? Para poder ser atendido. Então, o que a gente também é interessante falar sobre o AVC isquêmico? Muita gente pergunta, muitos pacientes chegam perguntando a princípio o que eu fiz para ter isso, o que eu faço para não ter, como é que eu faço. Então, a principal coisa, vamos lá, é evitar o AVC isquêmico. Porque depois que você já teve a isquemia, já teve a lesão, não tem muito como você voltar atrás. Então, assim, a recuperação recupera muito pouco dos sintomas, na maioria dos AVCs isquêmicos, tá? Na maioria, recupera muito pouco dos sintomas. Então, em torno de 30% dos sintomas só retornam. Então, vai sobrar aí 70% ainda de déficit. Então, é muito pouco por causa que a lesão, geralmente a lesão é importante. Então, a gente tem que se preocupar muito mais em não ter o AVC isquêmico. Então, são coisas para você não ter o AVC. Dos principais 5 fatores que levam a aumentar a chance de você ter um AVC isquêmico, a gente fala que são 4 fatores modificáveis e um fator não modificável. O fator não modificável, que não tem como a gente mudar, é a idade, é acima de 65 anos. Então a gente sabe que todo paciente acima de 65 anos tem um risco aumentado para ter um AVC isquêmico. Isso é um fator não modificável, não tem como a gente voltar no tempo e ficar mais jovem, infelizmente. Os 4 fatores modificáveis que a gente consegue atuar neles é que a gente tem que se concentrar. Quais são esses principais fatores? Tabagismo. Então, o tabagismo é um fator que aumenta o risco para AVC isquêmico, pressão alta, diabetes e colesterol. Sendo que pressão alta não é necessariamente só pressão alta, mas doença cardiovascular em geral tem que ser avaliada. Então, paciente com arritmia, essas coisas também aumentam o risco de você ter um AVC isquêmico. Diabetes, também alterações da glicemia, tem que estar sempre sendo investigada, e as alterações dos lipídios, né, do colesterol alto, paciente que tem colesterol alto, que tem alteração disso, tudo isso leva a um aumento do risco relativo para você ter um AVC isquêmico, para você ter uma isquemia cerebral, tá? Um infarto cerebral. Vou falar de outras formas para vocês entenderem, que infarto cerebral, o AVC isquêmico, o stroke, né, é a mesma coisa. Então, esses são os principais fatores que a gente tem que prestar atenção para diminuir o risco da gente ter um AVC isquêmico no futuro. Então, se você não quer ter um AVC isquêmico, se você já teve um e não quer ter outro, então sempre prestar muita atenção em todos esses fatores. Depois que você teve o AVC isquêmico, tem que ser levado com urgência para o hospital e aí vai ser avaliado, tá? De acordo com o tempo de AVC isquêmico, às vezes dá tempo da gente fazer o que a gente chama de trombólise, e aí é feita a trombólise. Muitas vezes não é feito porque realmente existe uma escala que a gente segue, né? E essa escala, que é o pessoal médico que vai fazer,
essa escala eles vão avaliar se você cabe ou não dentro do grupo que pode ser feita a trombólise. Não fazendo a trombólise, o paciente geralmente fica em torno de 48 horas de observação, geralmente fica 48 horas de observação, e sendo assim, nessas 48 horas a gente vai fazer a primeira tomografia e depois a tomografia de controle de crânio, mostrando aí, a gente vai ver a área de isquemia e às vezes tem o que a gente chama de área de penumbra, que é uma área que fica ao redor dessa isquemia, que é uma área que vai regredir. Então, os sintomas dessa área de penumbra que vai regredir vão ser os sintomas que vão voltar. Os sintomas da área de isquemia em si, esse não vai voltar, porque é uma lesão definitiva ali, então muito pouco vai voltar. Tá? A gente sabe que o cérebro tem uma coisa que a gente chama de plasticidade cerebral. Essa plasticidade cerebral é o que faz uma área do cérebro pegar a função de outra área que foi acometida, por exemplo. Só que essa plasticidade é muito pouco, ela não consegue reverter 100% dos sintomas de um AVC isquêmico. Sendo assim, ele vai ficar com AS e uma estatina. Tá? Isso vai tomar para o resto da vida, porque isso vai diminuir o risco de uma nova isquemia cerebral. Muito obrigado, agradeço à Unimed pela oportunidade de poder estar explicando um pouco aí sobre o AVC isquêmico. Muito obrigado, até mais.